tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. E hoje temos a nossa segunda parte com a apresentação da Então Faz. Se você não viu a primeira parte, ela tá aqui nos cards, aqui, não sei onde vai estar, mas tá aqui. Vai lá e acompanha depois da segunda parte. Ou pode acompanhar a primeira, depois a segunda, fica ao seu critério. Então hoje vamos conversar com o Fábio. De novo, muito obrigada, Fábio, pela sua participação aqui. Ele já falou um pouquinho na primeira parte, mas a gente vai conversar um pouquinho mais com você agora. Alexandre, muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, professor, pela presença. Obrigado, Ju. Obrigada. Fábio, por favor, se apresente pra gente e fale um pouquinho mais da sua visão na Então Faz. Tá. Falar da gente é mais difícil, né? Do que falar dos outros, né? Sempre é mais complexo, né? Bom, eu, tal qual a Rafa, eu parto de uma primeira graduação em ADM também. Mas aí depois que eu termino a ADM, eu trabalho na indústria por muito tempo. E esse anseio do professorado sempre me perseguiu, assim. Então, mesmo quando eu trabalhava dentro da indústria, sempre me cabiam os treinamentos, sempre me cabiam as formações. Eu sempre estava envolvido com alguma coisa que era o lance de ensinar alguém a fazer alguma coisa. E aí, depois de muito tempo, eu decido que está na hora de eu fazer alguma outra coisa que tivesse mais relacionado à escola. E, pasmem vocês, eu resolvo fazer educação física, porque eu achava que gostar de esporte era o suficiente. E na educação física eu descobri que, na verdade, eu não gostava da educação física, eu gostava da educação, e não necessariamente da educação física. Então, mesmo atuando como professor de educação física e já tendo uma experiência grande na indústria, eu começo a me envolver mais com outras questões escolares que estavam relacionadas ao ensino e à aprendizagem, e não necessariamente ao conteúdo específico de educação física. Mais tarde eu faço, então, ciência da computação, e aí eu mergulho de uma vez na área de tecnologia educacional, e que é a minha grande paixão, assim, que é o que eu amo fazer e não consigo ficar sem, né? Então, de processo formativo foi assim que a coisa foi acontecendo. Depois de uma pós-graduação ainda em neuropsicologia e aprendizagem, eu decido que é hora de aprofundar os estudos, que é hora de começar a tentar alguma coisa um pouco mais sólida, e aí eu presto o processo seletivo para o mestrado, na UTF-PR, onde eu conheci a Rafa, e aí eu faço mestrado lá na UTF, também na área de tecnologias educacionais, lá na área de ensino, né? E aí, depois que a gente cria Então Faz, me cabe justamente essa parte da tecnologia, né? Então, desde a parte das imagens, edição das imagens, o trabalho que os nossos queridos fazem aqui profissionalmente, eu não sou um profissional disso, mas né, vou aprender com eles depois aqui, batendo um papo. Toda essa parte desse conjunto sou eu que faço. Então a gente tem uma discussão sobre as postagens e sobre os conteúdos e o que vai ser, o que não vai, de que maneira a gente vai provocar, de que maneira a gente não vai. E aí depois eu faço o material para poder jogar isso, né? E aí eu faço os traçados lá do marketing digital para poder ver como é que a gente vai lançar isso. Em relação a essa tecnologia, vocês apresentam através das mídias? O que mais de tecnologia vocês fazem na Então Faz? Já, então eu acho que é o momento da gente falar o que a Então faz de fato, né? A ideia da EdTech é promover, oportunizar soluções educacionais digitais. Elas são sempre digitais? Não, elas são adquiridas por meios digitais, mas elas podem ser também por meios presenciais. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Inclusive, a gente usa muito isso no projeto de empreendedorismo. Até quando vocês perguntaram para a Rafa sobre como é que as crianças lidam com a história da venda, né? Um trabalho muito forte que a gente faz com eles é da ideia de que você não pode vender um produto. Você precisa vender uma experiência. E essa experiência precisa necessariamente resolver uma dor. Então, soluções. Exatamente, esse é o principal ponto, assim. Então, por exemplo, quando eles falavam da areia, né? Ah, professor, mas o que vocês vão vender? O que vocês vão vender? Vamos vender areia. Não, vocês não vão vender areia. Vocês vão vender segurança. Não, professor, mas o que tem a ver? Porque com a areia colorida o pai pode colocar ela dentro de um balde, o filho pode brincar dentro de casa, num ambiente seguro, controlado, longe do Covid e tudo mais e tal. Então, tinha toda uma resenha por trás disso. A ideia da Então Faz, nos seus produtos, é a mesma. Então, é resolver dores de instituições ou de qualquer pessoa que esteja relacionada à educação. Há exemplos. Um pai que tem um filho que não estuda, não vai, não tem jeito, o cara está indo mal em matemática e não vai. Na plataforma o cara consegue encontrar, por exemplo, opções dos jogos incríveis que a Rafa faz. E são jogos que ensinam matemática. Então, vamos comprar um pacote desses games, então, para ver se com os games ele vai desenvolvendo, ele vai desenrolando. Um professor que precisa desenvolver um projeto na sua escola, porque essa é a demanda dele para o próximo ano.
Então ele pode fazer contato com a Então Faz, a gente pode fazer a mentoria disso, a gente pode fazer uma consultoria disso, ou ele pode comprar pacotes de prateleira, que são os pacotes prontos, onde ele tem lá o e-book e todo o material já pronto e ele só aplica aquilo lá dentro da escola dele. A escola, agora a gente tem BNCC, né? E o novo ensino médio. Então, o ensino médio agora, ele preconiza a utilização de itinerários formativos. Então, a ideia qual que é? A ideia do novo ensino médio é fazer aquilo que eu e a Rafa já fazemos, que é trazer para o universo da escola o mundo real. Ótimo. Então, essa aplicabilidade para um universo que é o universo escolar, que é um universo que não está habituado a ter esse contato com o mundo externo, é muito difícil. Então ela consegue construir essa ponte com o mundo externo. Então a gente tem lá ferramentas que podem ajudar o professor ou a escola a implantar o novo ensino médio. Então vocês são pioneiros nesse formato então, prof? Sim. Perfeito. Sim. E o foco é crianças, educação do ensino fundamental ao ensino médio. Na verdade, o foco é a educação básica, né? Então, a gente vem do infantil, do fundamental e para o médio. E são essas instituições. Não quer dizer que a gente não possa atender instituições de ensino superior. Mas essas instituições, normalmente, elas já são mais munidas, né? De ferramentas e de tudo mais. Então, a gente, na verdade, traz experiências de lá para cá. A gente vai buscar experiências fora, que é o que está acontecendo lá no primeiro mundo e nos países que são países de referência. O grande indicador da criação de produtos é o PISA. Então, quando a gente quer entender que tipo de produto a gente precisa criar ou que tipo de solução a gente precisa propor, a primeira coisa que a gente faz o que os 10 primeiros ranqueados no PISA fazem nas suas escolas. E aí, o grande trabalho, na verdade, que a gente tem é fazer a adaptação daquilo que se faz lá fora com um público que é totalmente diferente do nosso, para o nosso público. E isso é inovar, né? Isso é inovação. Exatamente, esse é o princípio. E o que você acredita que seria de você se você recebesse a educação que as crianças estão recebendo através de vocês hoje? Eu tenho muito... Já me fiz essa pergunta algumas vezes. Eu não sei se eu tenho uma resposta pronta para isso. A minha educação foi uma educação muito diferente, né? Porque foi num modelo muito tradicional. Mas eu era o aluno de hoje, naquele momento lá. Então, eu e a Rafa, às vezes, a gente conversa muito, né? A gente fica muito tempo junto. E aí a gente conversa muito sobre essas questões de alguns alunos, e até você perguntou sobre o comportamento, os conflitos e como é que cada um anda, né, dentro desses processos. E às vezes a Rafa fala, mas meu Deus do céu, a gente precisa fazer alguma coisa, porque ele vai se deslocar. Eu falo, Rafa, ele sou eu. Eu tinha esse perfil. Eu era o cara do perfil do incompreendido, o cara que... E a questão ali não era uma questão de maldade, né? Não tinha um professor que era maldoso comigo ou coisa assim. Na verdade, eles estavam vivendo o tempo real. Né? Eles estavam no real time, né? Eu é que estava uns passos para frente na forma de pensar. O que não quer dizer que eu era melhor, mas quer dizer que eu tinha uma forma diferente de pensar. E nessa forma diferente de pensar, eu sofria. Porque daí eu tinha os caras que, né, pegam seus cadernos, sentam, fazem suas listas de exercícios, resolvem todo o negócio e tal. E eu estava pensando para que usa, onde eu vou aplicar. E se eu tentasse durante 5 minutos encontrar uma aplicabilidade e não encontrasse, eu já não queria mais ver. Então eu sempre vim dessa maré. Sempre foi assim pra mim. Então, e aí depois, quando eu venho pro mercado de trabalho, eu vou trabalhar na Ambev. Né? E quando eu caio na Ambev, a Ambev é uma empresa que trabalha 100% com o sistema de gestão ágil. Desde sempre. Né? Mesmo não sendo startup nem nada, e nem exatamente. Uma empresa de tecnologia. E aí o que acontece? Quando eu caio lá dentro, é o paraíso pra mim. Porque eu tô no lugar que eu quero. Meu. Tudo, aqui, assim, tudo é toque de caixa, tudo tem que acontecer, tudo tem que fazer e tal. É muito dessa experiência que a gente traz para dentro da escola. Muito bom, já nossa, então deve estar sendo maravilhoso para as crianças, então, ter esse entendimento de metodologia ágil já desde criança. A gente, por exemplo, da concepção do produto, né? Então, o primeiro momento, a gente trabalha com design sprint com eles. E a gente já trabalha com design sprint porque, como é uma metodologia que vem de dentro do Google, é um atrativo, né? Então, eles olham para aquilo e falam assim, caramba, mas como assim, professor? Não, vamos entender como é que o Google cria os seus produtos e vocês vão criar no mesmo modelo que eles criam. E aí ali já tem uma propaganda, já tem um marketing, né, por trás. E aí eles começam a desenrolar. E aí é muito legal, porque daí do nascimento, por exemplo, quando a Giovana chega e fala, eu quero vender areia na praia. A maioria da galera olha e fala assim, que loucura é essa? Como assim vai vender areia na praia? Vai vender gelo para esquimó, né? Como assim, né? O negócio... E é justamente aqui que está o ponto. Né? Então tá bom, então vamos para a próxima etapa, vamos começar agora. E aí tem os processos lá de divergência e convergência, tem Scrum que a gente usa, tem um monte de coisa que a gente vai fazendo com eles não se dão conta no primeiro momento de que estão fazendo isso, né? E aí depois a gente vai formatando isso e explicando para eles. Isso muda de seriação daí, porque daí quando você trabalha com o 6º ano, eles têm uma noção disso.
Quando você trabalha com o sétimo, com o oitavo, eles têm outras noções disso e já fica muito... A gente já vê a diferença de maturidade na solidez dessas coisas, das ferramentas, né? As próprias ferramentas digitais. Quando a gente traz para o meio do contexto deles, e aí não é só o Excel é uma delas, né? Mas aí a gente tem também lá, por exemplo, o Prezi, né? Por quê? Porque tem que fazer uma apresentação, mostrar o seu produto, entender como é que isso funciona. Ah, professor, dá fazendo PowerPoint? Até dá, mas não é tão legal, né? A gente precisa de dinâmica e tal. Tem meninos de 7º ano que pegam e falam, não, professor, mas eu consigo gerar a mesma dinâmica do Prezi no PowerPoint. São ferramentas que eu, por exemplo, algumas eu não conhecia. E eles foram me mostrando, através de animações, ó, eu consigo criar isso, né? E aí isso fica muito dentro da característica de cada um deles, né? Então, aquela pergunta até que você fez para Rafa sobre os grupos, né? Como é que eles separam, tudo é muito natural. Eu acho que o grande segredo da coisa é ser tudo muito natural, né? Então, tipo, o que tu tem vontade de fazer, filho? Eu tenho vontade de desenhar a logo e tal. Então pega lápis, pega folha e tal, e vamos desenhar a logo enquanto isso a outra galera vai trabalhando e a coisa vai acontecendo. Deixar as crianças assim bem livres. O processo tecnológico, o processo de inovação. É isso. E o processo de avanço de tecnologia, na verdade, é isso, né? Deixa o cara à essa a vontade, ideia. ele vai trazer mesmo uma ideia diferente, né? Exatamente. E foi aplicado, professor, algum tipo de brainstorm com eles, um team building, por exemplo? Sim, É? sim. Como foi? Inclusive, quando a gente aplica team building é muito legal. Porque quando a gente faz isso, eles são muito inocentes. Então, por exemplo, numa indústria grande, né? E aí tem o quesito que a Rafa trouxe, né? Qual que é o lance de formação? O que vai carregar para frente disso, né? O primeiro ponto, eu acho que a gente tem que deixar bem claro disso, é que a gente precisa entender o seguinte. Quando eu estou formando esses caras, eu estou formando esses caras para um mercado de trabalho que não existe ainda. Então, esses meninos eles vão ter empregos que a gente não sabe quais serão. E como serão Né? também, E como serão e de que maneira vai ser. Aliás, diga-se de passagem, talvez eles não estão se preparando nem para empregos, eles estão se preparando para trabalhos. Né? Porque a escassez de emprego vai ser muito grande. E aí o empreendedorismo faz parte desse contexto. Né? A gente já vê agora, quando conversa, por exemplo, com meninos de ensino médio, as minhas vontades, as suas vontades talvez, são muito distintas das vontades desses caras. Eles não querem ter carro, eles não precisam ter casa, eles precisam ter o quê? Eles precisam ter grana aplicada, eles querem investir em Bitcoin, eles querem fazer R$1 milhão para nunca mais precisar fazer nada. Essas são as ideias. Para que carros tem Uber? Aí quando você traz discussões a contexto, por exemplo, de carro autônomo, que é uma coisa que parece estar muito distante, mas é uma coisa que está muito próxima da gente. Muito. E muito mesmo, né? Muito mesmo. Aí a pergunta que a gente faz é assim, tudo bem, vamos pensar no melhor universo. O Google e a Uber se uniram e a gente conseguiu colocar carro autônomo em 90% da frota. Agora a gente não tem mais motorista, ninguém precisa ter carro. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso. Carros autônomos sofrem mais ou menos acidentes? Menos acidentes. Se eles sofrem menos acidentes, por consequência, eu tenho uma indústria toda ficando para trás. Por quê? Porque a indústria de peças de reposição não anda, a indústria de seguro quebra, porque daí não precisa ficar seguro no carro. Desemprego para quem está trabalhando. Desemprego para quem está trabalhando. E aí é que está a sacada. Para manter a atenção dos caras dentro desse jogo é complicado, porque são adolescentes, eles se abstraem muito fácil disso. Se para adulto já é difícil, né? E aí aqui, exatamente, se para adulto já é difícil. E aí aqui que tem um ponto que é o ponto que talvez a gente consiga trazer tanto a atenção do aluno quanto a atenção do pai do aluno para essas reflexões, né? Que é uma análise muito sucinta, muito rápida, que a gente faz sobre os processos de inovação. Então, quando a gente pensa de primeira revolução industrial para a segunda revolução industrial, por exemplo, a gente tem 100 anos de história. Cara, são 100 anos para adaptar pessoas. É óbvio que da primeira para a segunda, uma galera ficou desempregada. Quando os caras falaram assim, ó, chega de botar escravo para empurrar uma rodinha ali, ó, bota boi que eles vão puxar agora. É óbvio que alguém ficou sem trampo. Nesse caminho, se adaptou e a coisa funcionou. Da segunda para a terceira, quando a gente sai ali da aquisição da máquina a vapor e começa a entrar nos primeiros processos de automação, muito cruz ainda e com computadores que só faziam cálculos, mas não automatizavam nada, de novo a gente tem 100 anos. Aí começa o problema. Da segunda para a terceira, quando a gente avança lá na frente, já são 50 anos. É a metade do tempo para conseguir adaptar o dobro de pessoas, porque a população mundial continua subindo. E muito, né? E aí da terceira para a quarta, que é a que a gente está vivendo nesse exato momento, a gente andou 22 anos. Sim. E aí a gente tem o triplo de pessoas no planeta para conseguir empregar, num espaço de tempo muito reduzido, é muito curto tudo isso. E aí quem tiver fora da linha do mindset do negócio, está quebrado. E o professor acha que isso, então,
essas novas, não digo tendências, mas será que esses períodos, então, daqui para frente serão menores? Cada vez mais curtos. Na Europa, eles falam, na Europa e na Ásia, eles têm falado sobre a quinta onda. Sim. Né? A gente estava vendo a quarta, eles têm falado sobre a quinta onda que eles estão prevendo para 2026. Nossa, 2026 já? Para 2026 já. Qual é essa onda? Essa é a onda das soft skills. É a onda das habilidades comportamentais. Então, eu vou falar baixinho agora, porque, né, senão a minha super parça, a professora de matemática, fica brava comigo. Mas, olha o que acontece. As habilidades de cálculo, por exemplo, que as engenharias sempre foram tidos como cursos muito superiores a tudo, porque, né, são os caras das exatas, né, são os caras que funcionam. Né? Qual é o grande problema? A gente trouxe uma leva de gente que é muito competente, que é muito fera, mas não sabe lidar com pessoas. Professor, e onde que entra as human skills nessa? Porque eu acho que nessa área tecnológica, quem sabe lidar com pessoas sai na frente. Então, e aí o que tem aqui? Aqui a gente tem um negócio que é muito legal, que é o pensamento computacional. Quando a gente fala de pensamento computacional, a primeira coisa que a gente pensa é criança sentada na frente de um computador, aprendendo a trabalhar com os computadores. E o conceito de pensamento computacional não é isso. O conceito de pensamento computacional, na verdade, é o contrário. É a gente lembrar, no primeiro momento, que quem criou as tais máquinas para as coisas acontecerem fomos nós. Portanto, é nós que desenhamos o modelo de pensar. Como é que agora a gente não consegue pensar como uma máquina? É porque a gente esqueceu desse processo, porque a gente se acostumou com o uso. Então, quando eu falo de pensamento computacional, as habilidades comportamentais, as soft skills, as human skills, elas ficam muito evidenciadas. Por quê? Porque eu tenho uma linha única e simples de resolver problemas. Então, o que eu faço? Eu identifico um problema, eu decomponho um problema, eu abstraio as ideias daquele problema e eu crio um algoritmo que resolve isso. Tu faz isso quando está montando o microfone para gravar, ele faz isso quando ele está ajustando o microfone aqui na gente, você faz isso quando você está pensando na sua pauta. Todo mundo faz isso o tempo todo. Só que daí o que aconteceu? A gente ficou num mundo que é tão imediatista, onde tudo corre tão rápido, decorrência de um processo tecnológico, né? Porque afinal de contas, eu quero comer, iFood, eu quero assistir um filme, Netflix, tudo é muito rápido. Pô, eu me lembro quando eu era moleque que eu queria assistir um filme, eu tinha que esperar até sexta, guardar o dinheiro da semana para ir pra locadora, chegar na locadora, que era umas 7 ou 8 quadras da minha casa, chegar na locadora, torcer pra versão dublada estar lá, porque a gente não tinha habilidade para assistir um filme legendado, porque ou eu lia ou eu conseguia ver o que estava acontecendo. Não dava para fazer tudo, porque a gente não tinha sido exposto ainda a esse tipo de tecnologia. Agora, tudo é muito imediato, tudo é muito rápido. E aí, não dá para culpar as crianças pelas crises de ansiedade ou por tudo que a gente quer, né? Por tudo que se quer. Mas dá para entender que eu preciso construir um mundo que é adaptado a isso. A gente está tentando com pais que não entendem esses processos, ou professores que não entendem que esse processo acontece dessa maneira, a forçar a girar contra a roda. Né? Mas a tecnologia é um rolo compressor, né? Então, nossa, vai tomando espaço. Ela vai passar por cima em algum momento. Então não alcança mais. Desculpa. Sobre essa questão da tecnologia passar por cima, a nossa geração foi a geração que mais sofreu com isso, eu acredito, porque a gente veio da internet de escada, né? A gente passou pela internet de escada e quando chegou na nossa vez ali já era uma coisa completamente diferente. Sim. E essa quinta onda que você falou que comentaram na Europa, você não acha que ela já está meio interligada com essa tecnologia? Você acha que é a tecnologia que vai estar mais evidente, claro, ou a relação com as pessoas que vai estar mais? Na verdade, a tecnologia passa a ser mais intrínseca e a gente passa a se relacionar de maneira diferente. Tem vários exemplos para isso. Se eu mandar uma mensagem para minha mãe agora, dizendo posso ir jantar no WhatsApp, daqui a 3 semanas ela vai responder, venha que eu fiz comida. O que ela não compreendeu desse processo? Que você queria me jantar naquele momento. Que a ferramenta foi criada para uma comunicação imediata. Sim. Mas isso não é intrínseco para eles. Por que não é intrínseco para eles? Porque para eles é só uma ferramenta de comunicação. Para nós é uma ferramenta de comunicação ágil. Então, esse é o ponto, né? Tem vários caras que falam disso. O cara mais famoso dos caras que falam disso é o tal do Mark Prensky, que é um cara que trouxe... Lá nos anos 2000 ele falava sobre um lance que eram os nativos digitais e os imigrantes digitais. Por que nos anos 2000? Porque é justamente quando a internet rápida chega. E aí o que acontece? Ele enxergava como nativos aquela galera que não nasceu na geração onde tinha disponibilidade tecnológica. E os imigrantes, os caras que já nasceram dentro daquilo. Se passam 12 ou 15 anos e ele começa a enxergar que não faz mais sentido chamar as pessoas de nativos de imigrantes. Por quê? Porque ele começou a entender que aqueles que eram imigrantes já tinham se adaptado e já estavam usando, às vezes até com uma velocidade maior do que os próprios nativos. E aí ele muda a terminologia e começa a usar uma terminologia chamada sabedoria digital. Que agora já tem um outro cara
que tá rolando aí, e o cara já fala sobre letramento digital. Que é a ideia do quê? Que é a ideia da gente já se alfabetizar para o mundo digital, que é o que você está me perguntando. Então, quando eu chego nesse ponto, é que a quinta onda começa a fazer conexão. Quem tem letramento e quem não tem. Quando eu falo que tem letramento, o que é isso, né? É simplesmente o que as nossas crianças, por exemplo, já apresentam em muitas delas, né? Então, lá na nossa experiência, isso aconteceu muito. Né? O dinheiro. Professor, vamos aceitar Pix? Ou seja, eu já entendi que o Pix, mesmo não tendo conta em banco, mesmo não lidando com nada disso, que existe um mecanismo chamado Pix que permite fazer transferências bancárias. Eles ainda não sabem que é uma ferramenta que faz transferência sem impostos, né, e tudo mais e tal. Né? As vantagens disso eles ainda não sabem. Para eles é só uma questão de agilidade, né, e de poder receber alguma coisa. Né? É mais ou menos como a nossa geração via o uso de cartão. Né? Agora tem cartão, não precisa dinheiro. Esse que é o eixo, né? Então, o letramento vem daí, né? Vem dessa questão. Então, por exemplo, quando a gente tem o Pietro lá, né? Quando o Pi chama para jogar videogame ou faz qualquer coisa, o letramento dele naquele contexto é muito maior do que o meu letramento. Por quê? Porque ele chega lá no videogame e ele já sabe. Não, eu tenho que entrar aqui, tem que logar nessa conta, tem que fazer não sei o quê, tem que estar na live, não tem que estar na live, tem que assinar o Gold, não tem que assinar o Gold. E assim ele faz a correria. Então perceba, a gente está falando de uma criança de 8 anos. Né? O nível de letramento dele depende necessariamente do contexto no qual ele está inserido. Letramento, então, é educação digital, professor? Letramento é educação digital. É uma forma de dizer que a gente está alfabetizado para esse contexto. Ótimo. Entendi. E como que a nossa geração pode se adaptar a essa nova onda que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais? Eu acho que a primeira coisa é a gente não negar que isso está acontecendo. Sim. Né? E a gente é uma geração mais treinada para não negar. Os nossos pais não. Né? Os nossos pais vão olhar e vão dizer, eu não quero saber disso aí, não vou mexer com esse negócio aí. Né? A minha mãe uma vez fez respondeu um post que não deveria, e aí a comunidade começou a chacotar ela ficou super ofendida, se magoou pra caramba, olhou pra mim e falou assim, pode vender meu Facebook, não quero isso aí. Olha só a ideia de Facebook. Então por que ela falou isso, né? Falta de letramento, né? Não entendeu, porque foi eu que fiz a conta, ela achou que eu tinha pago pra fazer a conta pra ela. Né? E se a gente lembrar atrás, lá nos primórdios, quando o Facebook veio ao ar, vocês lembram que a gente precisava receber um convite, né, para poder fazer parte daquela comunidade. Depois que ele abriu isso, né, e reza a lenda que agora a próxima dele vai voltar a funcionar assim. Olha só. Então, eu acho que a primeira coisa é não negar a existência de ferramentas novas, e a segunda coisa é usar ferramentas novas. Né? Então, vou usar o exemplo do nosso produtor aqui, né? Ele tem um equipamento aqui, e que é um equipamento, tá gravando, tá fazendo um trabalho e tal. Com toda a certeza do mundo, ele sempre tá na internet lá de olho e vê o que tá rolando, o que os caras estão fazendo, o que tá vindo aí, o que a Canon tá fazendo, né? Será que alguém tá trazendo alguma tecnologia nova para cá, para fazer esse tipo de lança? Com toda a certeza do mundo, ele já parou para pensar, será que o iPhone 13 não vale mais a pena do que eu ficar carregando essa monteira de coisa e tudo mais e tal? Por quê? Porque são pensamentos comuns à galera que tá nessa área. Ele tá exercitando o letramento dele, ele tá indo adiante, ele não tá parado. Quando a gente fala do letramento, a gente não tá falando de necessariamente aceitar toda a tecnologia que é disposta. Porque não é essa a ideia, né? Mas a ideia é entender que sem tecnologia eu não consigo ficar. E que, independente de qual seja, de que maneira eu vou fazer isso, eu tenho que compreender que isso está acontecendo o tempo todo. Verdade. Né? Então, a gente tem, na educação, a gente ainda tem uma resistência muito grande com isso. Né? O mercado, eu falo de uma forma muito generalista, assim, né? E tomando cuidado para não ser preconceituoso, mas de alguma maneira o professor ele ainda enxerga, ou grande parte dos professores ainda enxerga a ideia de que não precisamos da tecnologia porque o contato professor-aluno ainda é a coisa mais importante. Nossa, professor. E de fato, eu tenho uma coisa que eu sempre falo quando eu estou dando formação de professores, eu sempre digo isso. Nada no mundo vai substituir um professor motivado com um toco de giz e um quadro negro. Nunca. Nunca mesmo. Haja vista que a gente já passou várias vezes por esse tipo de situação, eu e a Rafa passamos por isso direto, porque a gente ainda a gente mora num país onde a tecnologia ainda não é vista como uma baita ferramenta, então às vezes cai a internet, às vezes acontece alguma coisa e, cara, o que sobra pra gente é o toco de giz mesmo em aula e tu tem que dar aula. E aí é a motivação que manda, né? Mas o professor, aí na contrapartida disso, o professor motivado com um acervo tecnológico interessante para o aluno, ele atinge o nível de excelência. Sim. Então não tem como você negar isso. É impossível, vou dar um exemplo de professor de ciências.
né? Na minha época de moleque, a gente cortava a cabeça do sapo, colocava eletrodo pro coração continuar batendo. Né? Se fizer isso hoje a gente vai pra cadeia, porque tipo, né, vai baixar Greenpeace, não sei o quê, e ativistas, e como é que tu maltratando os animais e não sei o que lá e tal. Então, tipo, não posso mais fazer isso. Mas eu preciso continuar mostrando que a ideia de que o corpo todo consegue continuar funcionando se ele tiver impulso elétrico enviado, independente da origem, que não necessariamente seja o cérebro, eu preciso mostrar de alguma maneira. De que maneira eu mostro isso? Com um simulador. De que maneira eu mostro, por exemplo, de que maneira eu exemplifico o que é esse efeito estufa? Eu passei uma vida escolar escutando que era efeito estufa e nunca entendi nada. Eu só sabia que isso aquecia a Terra, ponto. Mas eu nunca entendi o que era. Hoje, cara, tem online, vindo lá do MIT, um simulador que você entra lá e pode usar isso com os alunos em sala. E eles podem alterar a temperatura do planeta como querem, para entender os efeitos que isso causa. E professor, essa trava dos professores com parte de tecnologia é porque o pessoal pensa que vai perder o emprego ou algo assim, não? Ou porque realmente não... A gente tem dois momentos disso na história, né? A gente tem os meados da década de 90, que é quando os computadores começam a chegar e o professor começa a ter esse medo de ser substituído. Alguns ainda têm esse receio. Mas eu acho que hoje a gente tem um fenômeno que é a mudança de papel do professor na escola. Quando a gente fala disso, e aí aqui eu falo sem nenhuma falsa modéstia e sem medo nenhum de estar puxando o saco. A gente faz isso com uma excelência muito grande. Eu acho que a Rafa faz até muito melhor do que eu, mas a gente tem um olhar para o aluno que é o olhar do ele precisa construir o próprio conhecimento. Isso é verdade. Explico por quê. Se tu quiser saber alguma coisa sobre fuso horário, tu tinha um cara para perguntar isso, que era o teu professor de geografia na tua escola. Tu não ia na escola do teu primo para perguntar pro professor de geografia dele para ver se o cara consegue te explicar melhor. Ou seja, né? tu entendeu, tu não vai entender mais. Passou. Hoje, esse menino entra no YouTube, ele vai encontrar 25 milhões de vídeos em qualquer língua, com exemplos, com uma montanha de coisa. Ou seja, aquela informação que para nós era a biblioteca, era o professor enquanto centro, isso acabou. Por quê? Porque isso está tudo na rede. Alguém aí em casa vai poder dizer assim, mas aí ele não sabe fazer o filtro do que é certo e do que é errado. Para isso ele tem um professor. Então perceba que a gente está falando de um cara que sai de detentor de conhecimento para um cara que entra num jogo agora com o papel de mediador. Mediador. Uhum. E eu gosto mais ainda do termo curador, porque eu acho que é isso que o professor faz. Esse quesito dos alunos saberem o que vai acontecer na aula antes, a gente teve um professor aqui que participou e ele falou que dependendo de como vai o assunto, eles trazem a pauta antes, os alunos chegam sabendo mais do que ele na escola. Então, não tem como negar isso. Sim. E só entrando antes da nossa última pergunta, nesse contexto de criadores de conteúdo, né? Você acha que essa preparação para criadores de conteúdo também não seria importante nessa nova tecnologia? De todos os sentidos? Sem sombra de dúvida, sim. A gente vê muita coisa que acaba vindo de... Eu tenho um pouco de receio de parecer arrogante quando falo sobre isso. Mas a gente tem muita gente que acha que sabe e expõe. Né? Pegar de novo o exemplo do nosso videomaker aqui, né? Tem um monte de cara falando como é que tu faz para gravar um podcast. Né? A pergunta é o que mais tem, inclusive. É inegável que a gente consegue fazer com o que eles trazem, né? Vai fazer. A gente não falou de padrão de qualidade. Sim. A gente falou que faz. Né? Então, aí muda tudo, né? Vamos pegar aí. Talvez a gente tenha 200, 300, 400 mil pessoas tentando fazer. E dessas 400 mil, talvez a gente tenha 50, 60 que sozinhos vão conseguir desenvolver a qualidade necessária para fazer um bom trabalho. E aí não tem o que falar. Né? Mas aí eu estou falando de um cara que tinha uma determinada aptidão ou que tinha um conhecimento prévio, enfim. Tem alguma coisa acontecendo. Então, sim, seria importante que essas pessoas se preparassem. Eu não estou nem dizendo que essas pessoas deveriam necessariamente ter uma vida acadêmica para poder fazer isso. Até porque esse tem um conceito que muito em breve a gente deve começar a entender que o mercado vai começar a balançar ele também. Na verdade, ele já balança isso, né? À vista que se a gente pensar que eu, por exemplo, que sou um cientista da computação, se eu entregar meu currículo num lugar hoje, o que vai demandar é o que eu consigo fazer. E não necessariamente onde eu me formei ou com que louvores eu me formei. O que já demonstra que a gente tem aí uma quebra de paradigma acontecendo nesse momento. Né? Essa mudança de... Então, sim, seria importante, sim,
Mas eu acho que tem coisas que o mundo acadêmico precisa aprender com esse outro mundo, que é o viés prático, que é a ideia tá, ok, estamos lendo, estamos estudando, estamos pesquisando, mas e lá, no chão de fábrica, no rock, como é que isso acontece? Porque até onde percebo, e aí minha visão pode ser um tanto quanto limitada nesse sentido, né? Mas até onde consigo enxergar o que esse mundo das startups, né? O que essa galera tem feito, as fintechs aí, o WeBanks, né? O Madeira, né? O Nubank. O que esses caras fizeram foi levantar a bunda da cadeira e trabalhar. Sim. E aí, muitas das vezes, a técnica ficou de lado para uma tentativa e erro. Essa tentativa e erro gera uma nova técnica. Né? O Scrum a história do Scrum é essa, né? Quando os caras começaram a desenvolver o Scrum, o que eles estavam fazendo? Eu não quero mais fazer assim. E aí o cara começou a camelar para achar um jeito novo de fazer. Tentativa e erro, e isso vira um método. Eu não gosto do discurso de que na teoria é uma coisa e na prática é outra, porque toda teoria advém de uma prática. Então, na verdade, o que acontece é que, normalmente, o que a gente faz? Né? A gente pega a receita de bolo de fubá e fica esperando que saia uma nega maluca. Mas não dá. Então, se tu quer bolo de fubá, pega a receita do bolo de fubá. Você quer nega maluca? Então pega a receita da nega maluca. Porque senão não funciona. Se eu tentar usar a teoria que não aplica num determinado contexto, ele não funciona. E aquilo não dá certo. Então não é que a teoria é diferente da prática, é que eu tenho que entender que teoria eu devo usar. Né? E aí eu também tenho que entender que no mundo do cyberespaço, no mundo onde tudo está tão disponível, na maior parte das vezes, algumas dessas teorias pode ser que já tenha ido, né? Essa já não dá mais, né? Então por quê? Porque não cabe mais aqui. Né? O nosso orientador de mestrado, por exemplo, quando ele assistir isso, eu tenho certeza absoluta que ele vai assistir e vai dizer assim, mas você falou dos imigrantes e dos nativos digitais que você sabe que não usa mais. Eu vou ter que dizer para ele, avance 30 segundos e perceba que eu já mostrei que não se faz mais isso. Né? Por quê? Porque a gente sempre fala disso, né? Isso foi um termo cunhado que foi muito utilizado no mundo acadêmico. Muito utilizado. Muito utilizado. E aí quando o cara vira o jogo, esse termo deixa de existir. Vem novos também, né? E agora estão vindo os outros caras, né? Sim, claro. Então, tá vendo? Daí tem um contexto, então uma coisa que caminha junto. Muito bom. É por aí. E professor, a Rafa vai voltar pra cá, né, pra gente apresentar mais um pouquinho, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final antes de tudo que você falou, da sua experiência e pros nossos pinhãozinhos também. Tá, pros pinhãozinhos então, né? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar é sobre acho que até, se não me falha a memória, tem uma letra de música que fala disso, né? Que não é porque nós somos mais jovens que a gente deve ignorar aquilo que vem dos mais velhos, né? O contexto é mais ou menos esse. E eu acho que a ideia é essa, né? A gente precisa ensinar os pequenos a observarem aquilo que traz vantagem para eles. Então, eles têm consigo já a capacidade de ler, de perceber de maneira diferente, tem oportunidade de enxergar o mundo de outras N formas, porque inclusive os mais velhos é que criaram essas oportunidades para que eles pudessem fazer isso. E muito longe de ser um discurso somente de gratidão, eu acho que ele tem que ser um discurso de troca de experiência. Então a tecnologia passa a fazer muito mais sentido quando eu entendo de onde ela veio, quando eu entendo que benefícios ela trouxe, quando eu entendo como é que o mundo era sem ela e como é que os caras faziam para resolver esse tipo de coisa. Sabe aquele papo de avó mesmo, sabe? De sentar com a avó e perguntar, nossa, mas como é que vocês faziam se não tinha isso aqui para fazer? Né? Porque isso enriquece processos, isso solidifica outros processos e, acima de tudo, isso é raiz de inovação. Porque quando eu entendo como funcionava, eu entendo como funciona, eu entendo como eu posso fazer funcionar melhor. Como aplicar, né? Bom. Eu acho que é esse aí o recado. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por toda essa conversa. Não saiam daí porque tem mais um pouquinho de podcast para vocês. Voltamos já com a Rafa, agora com o Fábio. Eles vão deixar a mensagem final de todo esse contexto e todo esse aprendizado que a gente já teve com eles. Vamos dar uma mensagem final, então. eu acho que a mensagem que a gente quer deixar na verdade, como a gente começou isso tudo. E eu acho que isso tudo por si só já é uma mensagem, né? Então, o grande lance é assim, né? Você quer fazer alguma coisa, você entende que alguma coisa precisa ser feita de maneira diferente, você entende que alguma coisa precisa melhorar, então faz. Não dá para esperar o momento perfeito, não dá para esperar alguma coisa acontecer, não dá para deixar a natureza cuidar, porque ela não cuida. Correr atrás do sonho, correr atrás da felicidade, aquilo que realmente é aquilo que você quer para a vida, então faz. Então levanta,
e vai à luta, parceiro. Isso, não deixar as oportunidades passarem, né? Às vezes a gente está em outros contextos, às vezes a gente acha que não é aquele momento, então é sempre parar e analisar, sabe? A oportunidade, às vezes, ela bate na nossa porta e a gente tem que abrir, né? Exatamente. Como nós fizemos. Exatamente, e como estão fazendo ainda, né? É. Xandão, vem cá só pra gente dar o tchauzinho. Pode ir só pra ele aparecer no finalzinho também? Peraí, pode ir no meio. Entra aqui, ó. Entra. Isso. Cola aí. Chega mais pertinho lá, aí, show. Então, gente, eu gostaria... Pode ir? Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Xandão também. Obrigado. Tá ali escondidinho, mas tá agradece. aqui. Agradecendo também. Muito obrigada por toda a aula que vocês deram pra gente, por todo esse projeto e a gente tá muito ansioso pelo futuro de tudo isso, tá? Então é isso, meus pinhãozinhos. Já sabe, se inscreve aqui no canal, segue eles na rede social e tchau!